E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafone, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Rafone. Aqui no canal a gente tem conteúdos em geral de games, beleza? Mas assim, eu gosto muito da cultura geek, pop, né? Principalmente incluindo animes, né? E manhwas, mangás. Então, esse aqui é um manhwa que, para quem não sabe, manhwa é basicamente um mangá, só que coreano, colorido. O mangá, que é japonês, ele é uma série de quadrinhos animados, só que é preto e branco. O manhwa, que é coreano, ele é colorido, né? Então, esse aqui é um manhwa que eu comecei a acompanhar já há um tempinho já. Foi uma recomendação de um inscrito, inclusive. Inclusive, esse inscrito que me recomendou, ele tava em todos os vídeos, todas as lives, ele sumiu, né? Ele na verdade deu uma reaparecida, depois ele sumiu de novo, enfim. Mas falando do vídeo, esse aqui é o Solo Leveling, beleza? É um manhwa. Pra você que não conhece, eu vou dar uma breve resumida, uma breve mesmo. Se você quiser saber mais, você vai ter que ler ele do início. Mas é um manhwa, falando de uma maneira bem resumida, que até o momento onde a gente tá, né, o mundo ele tem caçadores. Esses caçadores têm habilidades, tem tanque, suporte, tem classes, assassino e tal. E esses caçadores eles entram em dungeon, masmorras, pra não só subir o rank, como também pegar gemas, e essas gemas elas são valiosas, valem ouro no mundo real e tal. Ouro não, são riquezas, né? Enfim, vamos falar do capítulo, beleza? A gente tem o nosso protagonista, beleza? Que é o Sun Jiwoo, né? Sun Jiwoo, né? Que se tornou aí praticamente um dos caçadores mais fortes do mundo, do mais fraco ao mais forte. E a gente teve aí, bem no finalzinho do último capítulo, a revelação do Monarca das Sombras, que é um monarca que deu o poder dele ao Sun Jiwoo, né? Então a gente teve a revelação de que ele no passado ele foi um governante, que como a gente viu aí, quem não viu um shorts que eu postei no canal, no shorts eu explico que o ser absoluto, o rei absoluto, ele dividiu o poder da escuridão e o poder da luz. O poder da escuridão ele criou 8 monarcas, né, que são esses monarcas que a gente já tá vendo aí no manhwa. E os governantes, né, que os governantes ainda não foi falado muito deles, né? Não diz nem a quantidade que tem específica, mas os governantes são a divisão do poder da luz, né? E basicamente cada um tem um propósito. Os monarcas, o propósito dele é destruir o planeta, né, o mundo, né, causar destruição. E os governantes, como são da luz, eles têm a tarefa de defender. Só que a gente viu aí no finalzinho do último capítulo que o ser absoluto, o rei absoluto, ele estava do lado dos governantes. E os governantes, eles entraram em contato com o ser absoluto para tentar cessar a guerra, né? Que só o ser absoluto que tinha esse poder. E o ser absoluto, ele permaneceu omisso, ele não falou nada. E aí os governantes pensaram, a única maneira da gente cessar essa guerra aqui é chegando e tirando o governante do poder. E aí eles criaram a rebelião, e dessa rebelião eles conseguiram aniquilar não, né? Mas conseguiram, né, derrubar, tirar do poder o ser absoluto. E é daí que começa o capítulo, esse último capítulo que saiu agora essa semana agora, quarta-feira. A gente tem a cena aí do ser absoluto, né, que ele foi morto, né? Ele foi morto pelos próprios governantes, né? Os antigos aliados do monarca, né? A gente viu que o monarca, ele antes de se tornar um monarca, ele era um governante, e ele parece que era o governante mais forte. Ele se virou contra a rebelião, mas ele também morreu, porém ele renasceu, né, como monarca das sombras, né? E a gente começa o capítulo daí, né? Bom, após isso, os monarcas... Eu tô tentando olhar pra câmera, mas eu deixei ligado a luz da câmera, eu tô ficando cego aqui já, mano. Mas enfim, eu vou tentar olhar aqui pra tela mesmo, então. Então o que aconteceu? Após eles tomarem o poder tirar do poder o rei absoluto, eles tiveram posse de umas ferramentas que o rei absoluto tinha. Que essas ferramentas, acho que elas meio que tem algum poder aí que não foi muito bem explicado ali no capítulo, né? E com essa ferramenta, eles conseguem fazer a primeira vítima, né? O primeiro monarca de vítima, que foi o monarca dos gigantes, né? Que a gente viu num capítulo que eu não vou me lembrar agora o número, né? A numeração do capítulo, que esse monarca, o Sun Jiwoo encontrou ele, né?
E o Sun Jiu, se não me engano, ele matou esse monarca. Um fato curioso sobre esse relato aí deles terem capturado o monarca dos gigantes, um fato curioso é que eu posso estar enganado, mas eu lembro que quando o Sun Jiu ele conversa com esse monarca antes dele matar ele comenta alguma coisa, o Sun Jiu, de que parece que ele foi preso ali há pouco tempo. Então eu fiquei pensando comigo, pô, será que todo esse acontecimento da rebelião, do monarca das sombras, né, ter se transformado, era governante, ter se transformado em monarca da sombra foi tão recente assim, né? Enfim, eu não sei como é que tá a ordem dos acontecimentos nos capítulos, né? Enfim. Mas aí mostra, né, que eles pegaram o monarca dos gigantes e a gente sabe o que aconteceu com ele, né? O Sun Jiu matou ele, né? Se não me falta a memória, mas eu acho que foi isso mesmo. Então, com isso, o que aconteceu? O equilíbrio foi quebrado, né? O equilíbrio que tinha entre o monarca e os monarcas e os governantes, tinha aquele equilíbrio, né? Foi quebrado, né? Os governantes ficaram com muito mais equilíbrio que os monarcas. E a ideia do rei absoluto parece que era manter esse equilíbrio, né? Ele queria manter esse equilíbrio. Por algum motivo, ele não queria que os governantes fossem superiores aos monarcas e nem idem, né? Que nem os monarcas fossem superiores aos governantes, né? E o monarca das sombras, ele queria manter esse equilíbrio. Então o que ele fez? Ele foi de encontro aos monarcas, oferecer ajuda, né? Para enfrentar os governantes que estavam bem mais fortes agora que eles tinham posse, né? Vamos dizer assim, da ferramenta do rei absoluto. E aí eles aceitaram. E aí o monarca das sombras agora continuou nessa batalha, nessa briga. Só que agora do lado dos monarcas, que antes ele estava do lado dos governantes, né? E durante esse processo, né, dele estar ali brigando e estar, né, cada vez mais batalhando contra os governantes, ele foi ficando cada vez mais forte, né? Porque o poder do monarca é meio que não é infinito, né? Mas o jeito como ele adquire o poder é muito, né? Ele vai pegando as sombras e tal, vai ficando cada vez mais forte. E até que chegou um momento que ele conseguiu se aliar, se unir ao exército da destruição, que é dito aqui no capítulo, que ele é liderado pelo rei dos dragões, né? O monarca dos dragões, que também é um dos mais fortes, ele parece. E aí, quando isso acontece, os outros monarcas, eles começam a temer o monarca das sombras, né? A mesma coisa que aconteceu com os governantes, eles começaram a temer, né, o rei absoluto, porque eles não conseguiam, não foi bem isso, né? Mas enfim, o que aconteceu meio de fato foi que eles começaram a temer o monarca das sombras e se viraram contra ele, né? Com medo, né? Com medo de repente o monarca das sombras tentar liderar eles, algo do tipo, não sei. E aí dois monarcas tentaram apunhalar, né, o monarca das sombras, né? Tentaram matar ele, né? O monarca das bestas, que está aparecendo agora nos últimos capítulos, e o monarca dos demônios, que é um monarca que o Sun Jiu enfrenta quando ele está subindo de nível, mais na metade do manhwa, né? E o monarca das bestas consegue fugir. Porém, o do demônio é pego pelo monarca das sombras e é morto, né? Beleza. E aí ele, de certa forma, ele foi traído, mas nada que ele não desse conta, né? O monarca das sombras. E aí foi quando apareceram os governantes. Os governantes apareceram e, pô, quando os governantes apareceram eu pensei comigo, cara, nossa, agora vai rolar um fight louco aqui, mano, entre o monarca das sombras e os antigos companheiros dele, né? Que são os governantes. Não, cara, não aconteceu isso. O que aconteceu foi que os governantes chegaram em peso, literalmente em peso, né? E todos eles, assim que chegaram, se ajoelharam ao monarca das sombras e começaram a pedir perdão, né? E aí que vem a grande surpresa, uma das grandes surpresas do capítulo, que eles, de alguma forma, né, que eu acho que não foi muito bem explicado também no capítulo, eles reconheciam o monarca das sombras como o fragmento da luz mais brilhante, o antigo companheiro deles, né, o antigo líder deles que foi morto. Eles reconheciam, né? E também não foi muito explicado o porquê desse lance de fragmento da luz mais brilhante. Provavelmente alguém que já leu a novel já vai saber tudo, mas por favor não dê spoiler, né? A gente tá vendo aqui pelos quadrinhos, né? A gente não leu, então a gente tá vendo aqui a reação como tá sendo desenhado, né? E tá se seguindo a história, né? Então, eles citam muito isso, o fragmento da luz mais brilhante. Eles não chamam ele de monarca das sombras, eles chamam ele de fragmento da luz mais brilhante. E eles pedem o perdão e o monarca, ele não aceita. O monarca das sombras, ele quer
ele comenta, né, com o Sun Jiô, porque esse aqui tudinho é ele comentando com o Sun Jiô, né, ele, no passado lá, ele tá lá com o Sun Jiô comentando o que aconteceu. E ele comenta com o Sun Jiô que, tipo, eles ali, os governantes, eles tinham poder pra simplesmente matar o monarca, e eles não, eles preferiram pedir perdão pra ele, né, e pra cessar a guerra e conseguir a paz, né. Eles queriam isso, só que o monarca, ele tava meio que tomado já pela vingança, né, pelo fato dos governantes, dos antigos aliados dele, terem matado o criador deles, né, que era o rei absoluto, o ser absoluto. E aí o monarca, ele chegou a tentar até... Ele pegou lá um cara lá pelo pescoço, pela boca, levantou assim, chegou a de repente ameaçar que fosse, né, matar ele. Só que aí todo mundo pegou e se reverenciou a ele, sabe? Tipo, colocou a mão assim no peito assim e reverenciou a ele. E aí ele ficou sem reação. Ele ficou sem reação, né? E aí inclusive ele começou a pedir para os governantes matar ele, mas os governantes não quiseram matar ele. E aí foi quando ele contou, né? Ele relatou pro Sun Jiô que ele se escondeu. Ele se escondeu, né, nesse mundo onde ele tá, porque ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer, porque ele estava procurando a vingança do outro lado, né, da força, né, do lado da escuridão, do lado das sombras, dos monarcas. Mas no passado, uma vez ele foi governante, ele almejava muito a paz, né, ele lutava por isso. Então, só que ficou aquela ideia de que ele queria manter o equilíbrio, né, porque era o desejo do rei absoluto, eu imagino. Então ele se escondeu nas sombras. E aí que entra uma parte bem interessante do capítulo também, que foi o seguinte. Ele continua conversando com o Sun Jiô lá, falando, e ele diz que ele de novo ele reapareceu para os monarcas. Os mesmos monarcas que começaram a fugir dele, que estavam com medo do grande poder dele. E ele reapareceu com o objetivo de realmente aniquilar eles, né? Os monarcas, né? Ou pelo menos tirar satisfação. Acho que é aniquilar não, mas tirar satisfação, né, do que aconteceu da traição. Porém, o monarca dos dragões, que era um dos mais fortes, assim como ele, não deixou ele tomar nenhum tipo de ação violenta, agressiva, né? E ele simplesmente abriu os braços pro monarca da sombra, dizendo: não, mano, vamos aqui construir um novo mundo, vamos tentar fazer algo bom, né? Os monarcas começaram a se mobilizar para tentar fazer algo bom, não é mais construir um novo mundo, né? Um mundo assim, né? Isso é uma coisa também que ficou meio estranho, tipo, que mundo que eles viviam, né? Tipo, como assim criar outro mundo, né? Onde exatamente era o mundo deles, né? Dos monarcas e dos governantes, né? É uma coisa assim que ficou muito abstrata, muito omissa, né? Pelo menos aqui pra gente que tá lendo só o manhwa. E aí, beleza. E aí o Sun Jiô, ele pergunta assim: a Terra, vocês foram construir, ir pra Terra? E aí ele comenta: exatamente, né? Exatamente. E ele comenta uma coisa bem interessante, que os monarcas, o que eles estavam planejando fazer? Eles estavam aos poucos inserindo o poder deles na Terra, certo? Para que quando os governantes fossem lá, né, tentar aniquilar eles tivessem poder absoluto para brigar contra eles ou começar até ganhar deles. E aí, o que eles começaram a fazer? O que ele comentou? Ele comentou que a maioria dos monarcas procurava um receptáculo, né, que fosse compatível com o poder do monarca específico para eles poderem ir para aquele mundo. Eles só podiam ir assim para aquele mundo, entendeu? Daí que começou a surgir assim vários humanos, né, com poderes de monarcas e poderes de governantes, né? É que os governantes também começaram a fazer isso, começaram a implantar o poder deles em humanos compatíveis para que pudesse combater os humanos que tivessem como poder do monarca, né? E aí ficou esse negócio, cada lado injetando poder, né, nos humanos para... Só que realmente, por que eles começaram a fazer isso? Eles começaram a fazer isso porque toda vez que eles brigavam, né, eles batalhavam, né, tinha uma batalha entre os monarcas e os governantes, o local da batalha ficava totalmente destruído, né? No caso, a Terra, né? A Terra ficava totalmente destruída. E ele conta lá que uma das ferramentas lá como é que chama? Uma das ferramentas do Rei Absoluto, ela tinha esse poder de voltar no tempo, né? Restaurar tudo e voltar no tempo. E ele comentou que aquela cena onde o Sun Jiô vê
onde tem ele entra ele entra no planeta dos demônios, se eu não me engano, dos dragões, dos demônios. Ele vê tudo destruído lá, aquilo ali ele diz que são como se fossem várias realidades, onde foi destruído, né, o planeta entre a briga dos monarcas e dos governantes, né? E aí aí que entra o arquiteto. Quem vai lembrar do arquiteto? Aí que entra o arquiteto. O monarca ele queria um receptáculo que fosse compatível com o poder dele. Porém, o monarca, assim como o rei dos dragões, eles tinham um dos maiores poderes, né? E o que aconteceu? Ele não encontrava nenhum humano que fosse compatível, né, para poder ter o receptáculo dele. E aí um mago que foi dito como um dos magos do rei, né, que é o arquiteto, ele entrou em contato com o monarca e falou: olha, eu posso te ajudar aqui a gente procurar um receptáculo aqui para você e tal, né? E aí o monarca também, o arquiteto, o mago, né, que é o arquiteto, ele procurou bastante. Ele achou o Sun Jiu, né? O Sun Jiu lá no início do capítulo, quando só morria não, né, mas escapava da morte várias vezes e tal. E aí ele olhou o Sun Jiu, falou que tinha um potencial, mas ainda assim não era o ideal, né? Porém, o Monarca das Sombras ele insistiu, falou: não, pode escolher ele como meu receptáculo, né? E aí foi quando o Sun Jiu ganhou o poder do Monarca das Sombras, né? E teve todos aqueles testes lá que o sistema fazia, eram testes baseados na força do Monarca das Sombras que o arquiteto implementava para o Sun Jiu. Só que a gente viu no final que no final das contas o Monarca das Sombras traiu o próprio arquiteto, né, que achou o receptáculo dele. E aí o Sun Jiu ele pergunta: e por que, mano? Por que você traiu o arquiteto? E aí que entra assim a parte assim mais interessante na minha opinião, né, do capítulo, que foi assim que o Sun Jiu perguntou pro Monarca: pô, por que você traiu, né, o arquiteto, né? Por que você traiu o arquiteto? E aí o Monarca respondeu assim: eu tinha que escolher em qual lado que eu ia ficar. Se eu ficava do lado dos monarcas ou se eu ficava do lado dos governantes. E tinha aquele negócio, né? Os monarcas, ele se juntou a ele porque ele renasceu como monarca depois de morrer. Porém, ele originalmente era um governante que defendia a luz, né? E queria paz e tal. Então, porém, ele ficou com muita raiva dos antigos companheiros dele, governante, porque mataram o criador deles. Então, ele ficou com aquele pensamento e ele tinha que escolher. E aí, o que aconteceu? Ele, depois de conhecer o Sun Jiu, ele meio que gostou muito do Sun Jiu, né? Sun Jiu, e ele decidiu que ele não ia ficar de nenhum dos dois lados. Ele ia ser simplesmente o Sun Jiu. Ele ia se tornar o Sun Jiu. E o Sun Jiu ia se tornar ele. Tipo, em outras palavras, ele passou a dizer ali, naquele momento do capítulo, que ele disse que ali eles eram um só, né? E que ele se sentiu bem com isso. Ele falou que aquela realidade ali de ser dele meio que ser parte do Sun Jiu, ele disse que aquilo tava tipo de bom tamanho para ele, sabe? Ele não precisava ser o monarca das sombras ou ser um governante. Ele sendo Sun Jiu e estando com o Sun Jiu, é como se fosse assim, pra quem conhece anime, é como se fosse assim a gente pegar ali o Naruto e a Kurama, né? Tipo, eles viviam ali junto e tal, um emprestando poder pro outro e ficou assim por muito tempo, né? Enfim. Então seria fazer mais ou menos uma analogia disso, né? Ele gostou do Sun Jiu e ele disse que acompanhando toda a evolução do Sun Jiu, ele diz que é isso, ele quer ser o Sun Jiu, ele se tornou o Sun Jiu e o Sun Jiu se tornou ele. E aí... E essa foi uma parte bem interessante, né? Porque eu não esperava isso. Eu não esperava uma resposta dessa, assim, sabe? Eu esperava, sei lá, mano. Eu esperava que realmente ou o Monarca ou o Sun Jiu ia tomar um lado. Talvez até eles tomem futuramente, né? Nos próximos capítulos, não sabe, né? Mas aqui nesse capítulo não esperava, assim, uma resposta, uma reação desse tipo do Monarca, né? Ele realmente aceitando o Sun Jiu como receptáculo para sempre. Tipo, mano, você pode usar meu poder e a gente fica aqui. E o que você escolher, você pode escolher. Você pode escolher lutar pelos monarcas ou pelos governantes. É basicamente isso que o Monarca das Sombras diz pro Sun Jiu, né?
E aí é interessante assim que o monarca ele começa a dizer que tipo aquela realidade onde ele vive, que é uma realidade onde eles podem viver ali para sempre, né, que é como se fosse uma espécie de limbo, né, só que bonito. Ele diz que tá tipo, para ele tá ótimo ali, entendeu? E aí ele comenta assim, né, ele começa pro Sun Jiu que se ele não quiser ficar ali naquele limbo, né, eu tô chamando de limbo, mas eu não sei se é um limbo, naquela realidade onde ele pode viver ali sem ser alcançado pelos governantes ou pelos monarcas, ele falou que se ele não quiser viver, se ele quiser voltar para o mundo, né, ele vai ter que encarar os possíveis inimigos dele, que no caso serão ali os monarcas, eu acho, né? Não sei se os governantes posteriormente podem ser o vilão dele, porque é aquela coisa, o Sun Jiu, apesar dele ter o poder do Monarca das Sombras, ele quer proteger o planeta, né? Ele quer proteger as pessoas, então é um objetivo de um governante, né? E o Sun Jiu, diferente do Monarca das Sombras, ele não tem muito essa ideologia do ser absoluto, de querer ter o equilíbrio, né? A gente não sabe como é que vai ser a posição dele no próximo capítulo, se ele vai querer, né, pegar a rédea, assim, né, a ideia realmente do Monarca, né, das Sombras, e enfim, mas eu acho que não, né? Até porque ele tem a família dele, tem o pai dele, a irmã dele, a mãe dele, até os próprios caçadores que eles gostam, né, enfim. E aí o capítulo termina de uma maneira bem, cara, bem assim, uma pitada de emoção, né? Uma pitada de emoção no final do capítulo, né? O Sun Jiu ele pergunta assim pro monarca, né? Mas você não ficou com os governantes, né? Então por que você fugiu para outro mundo com os monarcas, mesmo que sua vontade de lutar contra os soberanos, né, os governantes, já houvesse sumido, né? Ele tipo, que os governantes pediram perdão para ele e ele meio que ficou, putz, eu não quero mais vingança contra os meus antigos aliados. Então por que ele voltou com os monarcas, né? E aí o monarca das sombras vira e diz ele vira e diz assim, porque não havia nada para mim naquele lugar. Ou seja, ele já não se sente mais parte dos governantes, né? E embora ele seja chamado pelos próprios governantes como o fragmento da luz mais brilhante. E aí o Sun Jiu, na mesma tacada, ele vira e fala a mesma coisa pro Monarca das Sombras. A minha resposta é a mesma, né? Tipo, esse não é o lugar onde eu devo ficar. No caso, Sun Jiu falando que ele não quer ficar naquela realidade, vivendo uma ilusão maravilhinda, né, que o Monarca das Sombras está vivendo, né? E aí o Monarca das Sombras ele ficou assim o capítulo inteiro tomando várias formas, né, de vários personagens, né, do manhwa, né, do mangá coreano. Ele ficou tomando várias formas. E aí a última forma que ele tomou, né, depois do Sun Jiu dar a decisão dele, foi justamente a forma do presidente, né, que acho que foi uma das pessoas assim que praticamente a única pessoa que o Sun Jiu não conseguiu proteger, né, desde que ele pegou o poder do Monarca das Sombras, que o Monarca do Gelo matou o presidente e ele não conseguiu proteger. E aí ele pega a aparência, né, do presidente, dá aquele sorriso assim, como quem diz, é isso aí, meu garoto. E aí o Sun Jiu pergunta assim, né, essa é a última vez que eu vou te ver, né? É até interessante que fica assim aquela interpretação dupla, né? Pô, será que ele tá falando do Monarca das Sombras ou será que ele tá falando do presidente, né? Tipo, talvez os dois sejam interpretação dupla mesmo. E aí o Monarca das Sombras, com a aparência do presidente, né? Ele comenta assim, ele fala, né? Irei voltar ao meu descanso, mas você, o Monarca das Sombras, irá viver uma vida de lutas. Por isso, é improvável que nossos caminhos se cruzem, né? Com a morte, seu poder se tornou absoluto. A forma de voltar é... Aí surgiu o interromper, eu sei, né? Porque eu sou você, né? E aí, basicamente, tem essa cena maravilhosa aqui que eu vou estar colocando pra vocês, onde os dois, Monarca das Sombras e Sun Jiu, estão num lugar, tipo, totalmente o contraste do que é o Monarca das Sombras, né? Um lugar, assim, cheio de luz, brilhando o céu, né? E os dois, né, contemplando ali o lugar, né? Várias pétalas brancas brilhantes passando pelo Sun Jiu, né? Realmente eu acho que pegando a ideia de que o Sun Jiu e o Monarca das Sombras os dois juntos é tipo o fragmento da luz mais brilhante, que não foi dito ainda o que é isso,
Eu suponho que deve ser algum tipo de poder do ser absoluto, né? Enfim. E aí o capítulo... E aí o Sun Tzu chama assim, erga-se. Eu acho que foi o Sun Tzu que falou. E aí o capítulo termina. Então, cara, nossa, que capítulo é esse? Meu amigo, duas coisas para esse capítulo. Duas coisas que a gente pode esperar para os próximos, né, para continuidade aqui do manhwa. Primeira coisa que agora o Sun Tzu ele entende melhor toda a origem do poder dele e tudo que aconteceu com ele para ele ter esse poder que ele tem, né, pelo menos boa parte, né? E ele entende agora que o poder que ele tem é do Monarca das Sombras e que o Monarca das Sombras aceita que o Sun Tzu use o poder dele, né? E a próxima situação que a gente pode esperar para o próximo capítulo, né, com esse final, é que o Sun Tzu vai voltar para o campo de batalha, meu amigo. E a gente vai ver qual vai ser o desfecho lá daquele confronto, né, contra o Monarca dos Gelos e o Monarca das Bestas, né. Detalhe importante é que a gente viu que o Sun Tzu ele ativou uma passiva, né, há um capítulo atrás, que essa passiva fez ele voltar no tempo. Então, o que exatamente aconteceu? Ele voltou, tipo, ele congelou aquele momento que ele morreu e ele voltou no tempo e tipo, ele literalmente voltou no tempo e aquele momento que ele morreu ficou congelado até agora? Foi isso que aconteceu? Eu ainda fiquei meio confuso, né? Se você entendeu melhor, deixa aí nos comentários. Sem spoilers da novel. Você que leu a novel, a gente está lendo quadrinhos. A gente não está lendo um texto que é a novel. A novel é um texto ali, né? Você não tem muita noção, né, do que você tem que imaginar na imaginação. A gente está vendo os quadrinhos coloridos, bonitinho, com desenhos bem feitos, né, e tal. Entendeu? Mas enfim, então, cara, putz, eu tô muito ansioso pro próximo capítulo. E mais ainda, assim como muitos de vocês, eu imagino que estão acompanhando aqui o manhwa, eu tô ansiosíssimo para uma adaptação disso aqui em animação, né, em anime. Tô muito ansioso, né. Tava um hype muito grande no início do manhwa, né, de que seria adaptado. Perdeu um pouco um hype, mas ainda assim há esperança, né. Tem gente dizendo que ano que vem vai ter adaptação já, não sei, né. Se tiver adaptação, a gente não sabe como é que vai ser essa adaptação, se vai ser completa ou não, né. Mas assim, se tratando de um manhwa, mano, tem tudo pra entrar numa adaptação muito foda, velho. Muito foda mesmo, né. Aquele manhwa que foi adaptado fez um sucesso, né. O The God of High School, né. Foi um manhwa que foi bem adaptado e a galera gostou pra caramba. Mas é isso, gente. Comenta aqui o que vocês acharam desse review, dessa análise aqui mais detalhada do capítulo do capítulo aqui do Solo Leveling, beleza? Eu fiz um short assim dos dois últimos capítulos, mas como esse capítulo teve muita informação interessante para falar, para mostrar, eu tomei realmente essa decisão de fazer um vídeo mesmo, porque em um short você não ia conseguir, tipo, o short só pode ser feito em até 1 minuto, então eu não ia conseguir em 1 minuto falar tudo, né? Então eu decidi fazer esse vídeo para falar assim dessa continuidade aqui, e semana que vem, nossa, velho, eu tô muito ansioso, velho. Eu acho que o Sun Tzu vai voltar muito bufado, velho. Tô achando que ele vai voltar muito bufado. Provavelmente ele vai derrotar o Monarca dos Gelos e o da Bestas. Só que fica realmente um ponto de interrogação, porque o pai dele apareceu, né, para segurar. Então provavelmente a gente vai ter ainda ali vai ter ainda um pouco de uma possível luta do pai de Sun Tzu com o Monarca do Gelo e das Sombras. Aí vai, provavelmente ali, quando de repente o pai do Sun Tzu estiver em apuros, alguma coisa assim, aí o Sun Tzu vai aparecer, alguma coisa assim, né? Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham curtido esse review, essa análise aqui, beleza? Comenta aqui se vocês gostaram, né? Se a galera gostar, eu posso estar fazendo mais, né? Eu não faço muito desse conteúdo aqui de anime e mangá, porque eu já fiz outras vezes aqui, tá? Pra você, já fiz outras vezes, não é a primeira vez que eu faço. Só que não deu um feedback muito bacana aqui no canal, né? Embora eu goste, não é algo que, né, o meu público atual, né, gostou tanto. Então, se esse vídeo tiver um feedback bom, posso estar fazendo mais análises, mais reviews, né? Quem sabe aí, porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de acompanhar essas histórias assim de manhwa, anime, principalmente essas assim de assim mais com um teor mais, eu não sei se é shonen, enfim, mas enfim,
É nesse estilo assim, sabe? De fantasia, poderes e tal. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham curtido. Deixe um gostei se vocês gostaram do vídeo, deixe um comentário aqui sobre o que vocês acharam desse capítulo. Beleza? Ansiosíssimo pro próximo. A gente se vê numa próxima. Lembrando, os vídeos aqui no YouTube são todas as quartas e domingos, e as lives na Twitch sábado e às vezes na quarta-feira. Valeu, falou, fui!